Olá, seja bem-vindo à STP TV. Antes de mais, desejo um bom ano e que 2014 possa efetivamente ser tudo aquilo que deseja. O tema de hoje deixa uma questão a que vamos tentar dar resposta. Não perca este olhar sobre a atualidade, feito em conjunto com o meu convidado, Luís Carlos Patraquim. Vamos falar sobre o regresso da guerra civil em Moçambique? Essa é a questão. Mais tarde, o Dr. Patrício Trovada juntar-se a mim para fazermos uma análise à atualidade. Começamos o nosso programa, como habitualmente, com uma breve reportagem. Estamos em pleno século XXI e é importante não esquecermos o passado. A história tem os seus ciclos e muitas vezes estes repetem-se. Vamos observar hoje a atualidade, vamos descobrir o que se está a passar em vários países. Hoje vamos debater aquilo que no fundo pode vir a delinear e a mudar o futuro de tantas e tantas pessoas. Não perca, hoje aqui na sua STP TV. Tenho comigo, para conversa, o Luís Carlos Patraquim. Antes de tudo, antes de dizer seja o que for sobre o Luís Carlos, dizer que é meu colega no debate africano. Algo, como é óbvio, que me honra, até porque ele é um dos fundadores, digamos, do debate africano da RDP África. Ou seja, está desde o início do debate. Aprendi imenso com ele, enquanto ouvinte da rádio, da RDP África e do programa. Aprendi imenso com ele lendo a sua obra, diversa e tremendamente interessante. Aprendi com ele também a ver cinema enquanto ou na qualidade de argumentista. Luís Carlos Patraquim é uma personalidade da lusofonia, portanto escuso-me a tecer qualquer tipo de consideração sobre os seus méritos. Luís Carlos, bem-vindo. E agradeço, enfim, a disponibilidade para estar aqui em conversa connosco, na STP TV. O nosso tema, a interrogação que eu fiz de entrada, é uma interrogação que está hoje no íntimo de todos, não só dos moçambicanos, também dos lusófonos e julgo também, enfim, de uma forma geral, para aqueles que se interessam por África e até pelos problemas do desenvolvimento e da democratização dos diversos territórios. Moçambique. O que é que se passa em Moçambique, efetivamente? Passa-se muita coisa. Como somos ambos colegas no debate africano, vou tratar por tu. Melhor. Para dizer uma coisa, tu não fizeste uma interrogação, tu fizeste uma afirmação. Sinais de guerra civil em Moçambique, ou quase guerra civil em Moçambique. Eu aí citava um bocadinho um título de um quadro célebre de Salvador Dalí, na sua fase surrealista pura e dura, que era pré-aviso da Guerra Civil. O que me parece que está a acontecer é uma fantasmagoria de qualquer coisa que, se não houver sensatez, diálogo, decência política, no seu sentido mais puro, pode evoluir para qualquer coisa mais complicada, mas não propriamente a Guerra Civil como a entendemos. Eu estou mesmo convencido que, em termos, chamemos teóricos, mais profundos, mesmo a chamada Guerra dos 16 anos não foi propriamente uma guerra civil pura e dura. Foi mais uma mistura de sublevação e instrumentalização de interesses vários geoestratégicos na altura e que tem a ver com questões fundamentais como a existência do apartheid, como a existência ainda da Rodésia do Sul racista, com o conflito leste-oeste, com a aposta marxista-leninista, tropical ou não, que Moçambique estava a seguir. Enfim, um conjunto de questões muito complicadas que deu a que, na altura, houvesse essa reserva estratégica interessada, a partir de erros estratégicos também e de sobrancerias iluministas por parte da Frelimo da altura, que levou aquilo que eu posso considerar uma certa jacquerie, uma mistura de revolta camponesa, no sentido em que as autoridades tradicionais foram agredidas em nome de um Estado moderno, iluminista, unitário, arrasando todas as diferenças, e que foi terreno fértil para que quem conhecia um bocadinho de antropologia, de política e estava interessado nisso, desde colonos sabiados ao regime de Ian Smith, da África do Sul, do Botha e depois do Foster e depois do Botha, fizesse com que eclodisse aquilo a que se chamou a Guerra Civil. Neste momento assiste-se a uma situação muito preocupante, que decorre
de um conjunto de situações de má integração e de má aplicação num ou noutro pormenor fundamental dos acordos de paz de 1992 e que estão a atingir o seu paroxismo no momento em que começa a tremular a bandeira, uma bandeira dourada de alguma riqueza. E como a repartição da riqueza e a possibilidade disso acontecer continua nas mãos de um único partido, que é simultaneamente que tutela o próprio Estado, por muitas eleições que haja, é evidente que estes conflitos têm que vir ao de cima. E têm que vir ao de cima porque não aconteceu uma normal reintegração das forças combatentes de ambos os lados num exército nacional, cujo, parece-me, no limite, não quis sequer ter sido criado pelas autoridades políticas da altura e ficou-se por um conjunto de forças de intervenção rápida, uma espécie de guarda pretoriana para o regime, para as cidades e um bocadinho para o campo, e essa integração que era necessário ser feita, teria que haver fundos, e à partida haveria alguns, essa integração não foi feita. E a pouco, ao longo dos anos, os poucos ou alguns quadros ou elementos da RENAMO que passaram a integrar esse arremedo de exército nacional no seu início, começaram a ser arredados. Isso está até estatisticamente provado. O que fez com que a Frelimo continuasse com o RENAMO continuasse com anseio outra vez em redutos, sem nenhuma participação, digamos, no espaço político da cidade e no espaço político dos negócios, tirando a representação na Assembleia Nacional. Pois, digamos que essa dicotomia da RENAMO, que se estabelece em diversos patamares, uma RENAMO residual, mas representada no simbólico da capital, no Parlamento, mas que, no entanto, está também nas matas. Uma RENAMO que tem um discurso político na cidade, um discurso político que não sai muito daquilo que sempre foi defendendo na transição, uma RENAMO que não consegue ir para além desse discurso, mas que, no entanto, lembra sempre a guerra civil. Portanto, e depois também uma RENAMO com uma liderança na cidade, na capital, e que, no entanto, tem outra liderança, que é a liderança das lideranças fora da capital. Ou seja, a RENAMO a viver numa série de dicotomias que não podem, obviamente, resultar politicamente. Tivemos a RENAMO com bom score nas primeiras eleições legislativas, presidenciais, e desde essa altura até agora sempre a baixar, por não conseguir sair dessa série de dicotomias. Mas, no entanto, há uma coisa que me estranha na RENAMO, é que a RENAMO sente-se muito confiada com os poderes rurais, porque senão não tomaria, obviamente, a decisão que tomou de tentar voltar outra vez ao mato, não é? Aí existe muita responsabilidade da Frelimo, que não ocupa o espaço rural como provavelmente deveria ocupar, até porque nos problemas de Moçambique, tu tens insistido muito nisto no debate africano, é o pouco desenvolvimento rural, o pouco desenvolvimento, a pouca aposta na agricultura. Portanto, há aqui também falha estratégica por parte da Frelimo nessa perspectiva que eu estou a dar. Estou a ir mais ou menos pelo caminho certo numa direção, digamos, não? Não, é verdade isso. É verdade. Se bem que haja o famoso programa dos 7 milhões, que levanta alguma controvérsia no sentido em que é um programa a pensar em agilizações para a administração local, mas que passa ao lado de uma hierarquização administrativa normal e, portanto, e que pressupõe um grande protagonismo por parte do Presidente Guebuza, o que também significa, obviamente, um ganho no sentido eleitoral do termo, porque o Armando Guebuza, se há coisa que o que tem caracterizado nos últimos anos é as suas permanentes viagens, é que ele chama presidências abertas por todo o que é distrito do país. Eu acho que ele já deve ter percorrido, se não todos, praticamente todos os distritos do país. Mas depois aqui não há articulações com as estruturas tanto dos governos provinciais como dos ministérios, que por sua vez devem articular com os governadores e por aí fora, e há aqui às vezes colisões que por sua vez têm a ver com
a entrada dos grandes programas e dos grandes projetos. Não é? Foi a Getrofa, foi a Revolução Verde, que não deu em nada, agora é o Pro-Savana, que está a dar uma polémica até interessante, de certa maneira. Agora é a perspectiva da renda e o deslocamento de populações e reassentamento, que são termos um bocado complicados, fazem lembrar os tempos de Cousa da Riaga e de aldeamentos de há 45 anos atrás, ou 50, seja na zona de Palma, que é em Cabo Delgado, seja na zona de Tete, por causa do carvão de Moatiz e dos avultadíssimos investimentos da Vale. Portanto, há aqui qualquer coisa que não está a jogar bem. O que não quer dizer que a Frelimo não tenha alguma presença, e tem, no campo, no chamado campo, chamemos campo. Eu acho que em África estas realidades são mais complicadas. Campo é uma designação que cabe mais para uma visão mais europeia da questão. Exato. Lá, os territórios e as significações e as simbólicas e os sentidos de pertença e até de autoridades locais é diferente. Mas, de qualquer maneira, para facilitar a linguagem e a conversa, chamemos campo. E aí há realmente alguns problemas, alguns grandes problemas, e parece-me que não acho que se possa dizer que a RENAM tenha tanta confiança como já aconteceu nesse campo que estará toda do lado dela e nessa gente que estará toda do lado dela. Porque aconteceram muitas coisas. Há aquele livro que se chama Os Outros, e que teve como primeiro título Os Bandidos, e depois houve um protesto da RENAM em relação a esse título, que estuda muito bem como é que houve ali a fratura, precisamente por causa da forma arrasadora como a Frelimo, em nome da luta contra o obscurantismo, destruiu, violentou, impôs as chamadas aldeias comunais e, com isso, destruiu as autoridades e o papel das chamadas autoridades tradicionais, que hoje estão absolutamente instrumentalizadas, como sabemos, mas com algum respeitinho, apesar de tudo, não é? Coisa que não havia anteriormente, que eram ostracizadas e, mais do que isso, agredidas, não é? Até subalternizadas em muitos casos, muitas delas acusadas de colaboracionismos vários e por aí fora. Foi o tempo em que foi preciso inventar inimigos internos, mas se calhar errados, porque não houve a percepção do todo do que estava em causa. Mas parece-me que, simultaneamente, a RENAM também nunca foi capaz de assumir uma liderança nacional. Nunca foi capaz de assumir uma liderança nacional, e já há uns anos, mas esta retirada inusitada de Afonso de Lhacama de Maputo para Nampula, depois com os episódios que lá houve, e agora a sua retirada outra vez, agora não sabe muito bem onde está. Mas diz ele que está ali perto. Que está ali perto de Santo Angira, que foi a base que foi tomada agora pela Frelimo, pelo Governo. A verdade é que cada vez tem mais o seu espaço de ação como líder nacional absolutamente diminuída. E eu parece-me que pode acontecer uma cisão entre, ou pelo menos um afastamento, pode ser agora tático, tácito e silencioso, entre a RENAM, que está no Parlamento e que neste momento até está a votar o novo Código do Processo Penal, e esta outra RENAM que anda lá, não sabe agora muito bem aonde, mas entre a Estrada Nacional número 1 e os matos à volta. Eu não estou com isto a dizer que não se deve ter em conta o que está a acontecer, que são os tais pré-avisos, que devem ser levados em linha de conta, mas em que também é necessário perceber que não vale a pena vir só com a retórica e do costume de que é preciso o diálogo, e já vão em não sei quantas rondas, não dá em nada e continua a acontecer o que está a acontecer. A situação paradoxal, por outro lado, é outra. É que como é que um partido que tem assento parlamentar é simultaneamente um partido armado, que pode agredir, que pode participar num processo de código penal, quando aquilo que anda a fazer na Estrada Nacional número 1 em Muxungua são atos de banditismo e atos criminosos. Absolutamente contra o próprio Código Penal, não é? Aliás, contra o próprio Código Penal, inclusive, para mim o erro tático é militarizar isso, é estar a militarizar essa questão. Não estou a dizer que no sentido prático isso não tenha que acontecer, porque realmente é preciso proteger aquelas colunas que por lá passam, e diga-se de passagem, lamentando todas as mortes absolutamente inúteis e absurdas que já aconteceram, há algum problema de circulação de mercadorias, de pessoas,
algum fluxo normal dos investimentos e dos interesses já está a ressentir-se. Esse dano já está causado. Esse dano já está a ser causado e, sobretudo, aquele elemento, como é que eu ia dizer, de incerteza. Começa-se a criar um clima de incerteza, coisa que há um ano atrás nada disto acontecia, um ano e meio atrás, Moçambique era um país seguríssimo, normalíssimo, investia-se normal e tranquilamente e estes fantasmas não existiam. E estão agora, a pouco e pouco, estes chipocas, como se chamam lá, estão outra vez a voltar. Isto é que é perigoso e é preciso aqui uma grande sabedoria, uma grande sensatez política para não se avançar, porque não há capacidade nenhuma para se poder avançar para um confronto mano-militar e objetivo para resolver esta questão. Porque é preciso dizer também outra coisa, é que o acordo de paz que foi conseguido em 92, com a participação da comunidade de Sant'Egidio, foi feito, e foi grande mérito todos terem conseguido, fosse Renamo, fosse a Frelimo, que, diga-se de passagem, na altura teve que ser politizada para poder participar nas conversações de Roma. Exatamente. Mas refletia uma outra coisa, refletia a total exaustão das duas partes. Portanto, e depois vivemos uma situação meio semovente, sem vencedores nem vencidos, mas em que um dos lados se começou a arvorar em vencedor, não o sendo em absoluto, o que deu espaços pantanosos e falta de vasos comunicantes deviam ter continuado a funcionar. E apesar de tudo, no consulado do presidente Chissano, enfim, com todas aquelas coisas que se fazem em política, e não vou entrar agora por domínios da ética, muito menos da moral, ainda foi funcionando. E neste momento está-se a assistir a um agudizar disto tudo que não há dúvida que só pode inquietar as pessoas, não é? Como é óbvio. E os investidores e por aí fora. Não, sobretudo no momento em que, de facto, Moçambique começava a ser, digamos que, um dos tigres africanos, não é? Vamos lá ser sinceros, com um nível de procura por parte de investidores completamente fora do normal dentro do continente. Porquê? Porque onde há muita procura no continente é onde já há certeza da existência de recursos. E que recursos? Sendo que eles já estão a ser explorados. O caso especial de Moçambique há recursos, mas ainda se estava a jogar ao nível das expectativas, porque não havia ainda, enfim, indústria ou exploração efetiva, enfim, ao nível do boom económico. Portanto, um país a jogar já nas expectativas e, de repente, cai nesse momento a que nós, em análise de risco, não é? Eu sou um profissional disso, chamamos abertura para o risco sistémico. Ou seja, já teve uma guerra civil, teve outra guerra civil e volta a poder ter outra guerra civil ainda. Portanto, já aqui digamos que uma constante que é cíclica, irrepetível. E isto dá uma noção da sistematização. E isso impõe uma outra coisa. O que tu estás a dizer, e é verdade, como estou totalmente de acordo, está inclusive na história e na historiografia moçambicana. A René Pellissier, por exemplo, analisa toda a história moçambicana como uma história de permanentes conflitos de toda a ordem feitio e por muitas e variadíssimas razões, como é óbvio, não é? Desde os tempos das ocupações coloniais, por aí fora, essas coisas todas. Mas eu penso que há uma outra coisa que passa por aí, sem dúvida, que é a necessidade da instância do político. E aí, o principal responsável por isso não estar a acontecer da melhor maneira, quanto a mim, que teve um momento de inteligência há uns anos atrás, até pelas mãos de Guebuza, quando ainda era Ministro dos Transportes, ao conseguir retirar Raul Domingos, que era uma figura influente, de uma Renamo mais belicista e ainda inadequada à cidade, chamemos assim, tudo isto se foi precipitando para dentro, no pior sentido do termo, e entrando em entropia e até chegar aos conflitos que estão mais presentes no terreno e este caldo de ideias chamejantes que está na cabeça de alguns e que é sempre perigoso. Mas há aqui uma questão sistémica para mim de base que é fundacional. E enquanto a Frelimo não perceber isto como instância do político e abertura para a sociedade, para além da retórica politicamente correta, que tem que dizer, as coisas não vão lá. E o que é isso? É
fazendo uma imagem, a Frelimo é a espécie da grande árvore que, de alguma maneira, deu origem a esta... Por questões históricas anteriores, obviamente, sim. A questão colonial, as guerras, a luta armada de libertação nacional, por aí fora. Pegando no mito grego, neste caso, mas podia ser outro mito qualquer, a Frelimo é a grande árvore de onde nasceram todos os braços dos seus que vieram a ser seus ou inimigos, ou opositores, ou adversários. Mas com a faculdade de a Frelimo sempre os pôr como inimigos. Pois, mas o próprio Afonso de Acama, o André Massangueiça, eu bem sei que instrumentalizados pelo exterior, isso está fora de questão, bem sei disso. Todos nasceram da Frelimo, quer dizer, com os campos de reeducação, a Frelimo consegue a proeza de dar, desculpem-me a expressão, de dar mão de obra combatente à Renamo, por exemplo. Neste momento é mais uma vez uma Frelimo, há várias ideias de Frelimo, ainda bem que há, não estou a ser fraccionista com isto, bem sei que não é um termo que se usa em Moçambique, mas toda a gente percebe, está a dar asa a isto, e há uma coisa que não pode fazer, que é, e de alguma maneira está a percebê-lo, tem que agora analisar, inclusive, muito bem o que aconteceu com estas autárquicas e com o que vem a seguir. Não pode continuar nesta atitude de uma espécie de quer aproximando. Sendo o partido ainda é a força, por todo um conjunto de motivos bons e maus, ainda é a força estruturante de tanta coisa de que o país necessita, não é? Mas é aí que tem que abrir a responsabilidade suplementar da Frelimo neste momento. Mas para utilizar uma espécie de imagem africana ou africanizada, o grande pai deve ter orgulho no crescimento dos seus filhos e na sua autonomia, não é? Mas isso seria demasiado complexo para a forma como nós fazemos Deixa-me ser sonhador. Em África, não é? Pois, convém sonhar. Até porque, com tantas rondas na negociação, e tu há bocado caracterizaste bem, quer dizer, vê-se o resultado dessas rondas todas transformar-se em absoluta cacofonia pela reiteração, ficou-se sempre com a sensação que da Renamo não se espera muito em termos digamos que de eficácia ou até de reviravolta, até de alguma criatividade em busca de soluções. Essa responsabilidade eu pessoalmente assumo que deve ser da Frelimo, até por uma questão de, como disseste bem, de ser um partido estruturante, enfim, pela história de em diversos momentos... Não pode ser agora o seu contrário, não é? Claro, ter tido a capacidade de se reinventar, de certa forma. Eu fico com a sensação que neste exato momento isto tudo acontece, primeiro, porque a Frelimo está mesmo obrigada a reinventar-se, e não está a saber como fazê-lo. Exatamente. Dois, de facto, começa a existir uma pressão de uma sociedade civil relativamente a Frelimo. E terceiro elemento, um elemento puramente político, que é o aparecimento, e parece que já definitivo, do MDM. Portanto, há aqui uma série de elementos que nós também temos que olhar para Frelimo e quase que condescender, mas responsabilizando, como é óbvio, não é? Porque são três elementos que, de facto, colocam em risco a hegemonia. Não num risco imediato, mas num risco, enfim, digamos que a médio prazo. Porque começam a terminar o ciclo dos líderes históricos e, ao mesmo tempo, carismáticos pela história, e tem que vir o ciclo do homem, de um outro homem, ou seja, de um homem que não está diretamente ligado à história do nacionalismo moçambicano. Isto mete medo também a Frelimo, de certeza absoluta. O medo de não falhar nessa transição e a pressão desses três elementos que eu acabei de dizer. Como vai evoluir Moçambique? Eu agora já não penso na Frelimo, porque, enfim, convém pensar na nação moçambicana, ou nas nações moçambicanas e no Estado moçambicano, como sair disto. Porque não é fácil. É com o que disseste há bocadinho, como a Frelimo tem que fazer, está destituída neste momento de muita da massa crítica que teve. É a massa crítica que ainda há dentro da Frelimo repensar-se profundamente, como estavas tu a dizer, e eu estou totalmente de acordo. E perceber que há outros protagonistas no país, e perceber uma coisa, quer dizer, que não se pode... É da dinâmica das sociedades, o seu crescimento,
é da dinâmica da democracia, não o confronto, mas o confronto saudável, a diversidade de ideias, o respeito por todos, o respeito pelas minorias e não a assunção de uma uniformização identitária, com laivos às vezes perigosos, como também está a acontecer, que é sempre uma espécie de fuga para a frente e de redução do leque de opções e de oportunidades para o discurso político e cultural de que o país precisa como de pão para a boca. E isso realmente é um desafio para todos. E é um desafio para aquela grande árvore, que eu respeito nas suas raízes e na sua fundação, como é óbvio, mas que não pode julgar que vai reproduzir em Moçambique aquilo que aconteceu no México. A mexicanização da política moçambicana não me parece, com as dinâmicas em curso em toda a África Austral, possa acontecer como aconteceu com o Partido Revolucionário Institucional do México, que mesmo assim caiu ao fim de 70 e tal anos, voltou agora outra vez com um novo presidente, mas de alguma maneira demorou 70 anos, mas caiu. Claro. Eu não estou com isto a dizer que quero que a Frelimo caia amanhã, pura e dura. Estou mais a pensar em Moçambique. Eu quero é que se perceba que Frelimo não é sinónimo de Moçambique. Há Frelimo porque já havia Moçambique. Com certeza. Como há os outros todos, cidadãos, partidos, sociedade civil, interesses variados, diversidade étnica, cultural lindíssima, que é uma das grandes riquezas de Moçambique, e esta gramática nova e identitária, que com mais criatividade se reflete na poesia, na prosa, na pintura e na escultura. Talvez fosse bom os políticos aprenderem um bocadinho também por aí. Não é? E muito a propósito, eu vou citar-te. Na canção de Zefanias Sforza, o teu último romance, que eu aconselho vivamente a leitura, porque, enfim, aconselho só a leitura e não vou estar aqui a tecer mais considerações, mas vou citar-te a propósito disso, da identidade e do exacerbar dessa identidade, ou desse nacionalismo identitário, que também pode revelar falta de ideologia. Obviamente. É sempre um vazio ideológico, porque o processo é mais ou menos o mesmo daquilo que se passa na Europa e convém não perdermos isso em perspectiva. Sim. Mas cito, a desnacionalização do Augusto é até um tempo bem empregado. A desnacionalização é, de facto, um conceito que se aplica tremendamente a esse forçar de identidade. Mas ainda te cito e cito mais. Os homens transformam para ocultar, sobrepondo, e nessa azáfama se iludem. Eu acho que é o melhor complemento para essa deriva identitária que está a acontecer um pouco em Moçambique e em toda a África, muito fruto, como nós concluímos, muito fruto da falta ou do vazio do político, o vazio do ideológico, das ideias e das propostas. Eu ainda não tinha lido, mas sem pretensões da minha parte, isso enquadra-se. Há um grande filósofo e teórico africano, que é o Achille Mbembe, que por acaso até dá aulas na África do Sul, tem agora um belíssimo livro, Critique la Raison Noire. Exatamente. Mas no livro anterior ele fala na África e num dos grandes desafios da África como uma arte do entrelaçamento. É isso que tem que acontecer. Patraquim, muito obrigado. Acho que aprendemos um bom bocado mais com a tua presença. Acho que brevemente vais regressar com todo o pessoal do debate africano. Eu faço questão em estarmos aqui todos numa conversa mais alargada e se calhar mais caótica para delírio e deleite dos nossos telespectadores. Patraquim, muito obrigado. Obrigado, eu. O nosso programa continua já de seguida com o habitual comentário do Dr. Patrício Trovada. Passamos ao espaço de comentários. Urge, pela própria situação que se vive, sobretudo no continente africano, anuncia-se um ciclo de instabilidades a que nós, africanos, já não estávamos habituados. Pensámos que com o crescimento económico de muitos países do continente, a generalidade, digamos, que está a conhecer ou que está a acontecer, que iríamos deixar para trás a África da instabilidade política, da instabilidade militar, dos golpes, dos contragolpes, das insurreições,
enfim, dos políticos assumirem uma postura violenta e contraproducente contra as suas próprias populações e contra as suas próprias constituições, digamos, né, quase todas elas democráticas, anunciam-se tempos difíceis, tempos que exigem lideranças ao nível do Mandela. Portanto, importa perceber como será o pós-Mandela, importa perceber o que é que os africanos vão querer fazer de África, sobretudo uma África sem instabilidade, uma África que necessita de crescer e que necessita de aproveitar o crescimento para se desenvolver. Patrício Trovoada, em perspectiva, e já pensando em 2014, anunciam-se de facto instabilidades no continente. Há demasiados focos: Sudão do Sul, República Centro-Africana, Mali, Guiné, Serra Leoa, pode ser que sim, pode ser que não. Enfim, uma série de transições a serem feitas, Moçambique, quer dizer, há uma série de transições a serem feitas, Angola, Camarões, sei lá, muitas transições a serem feitas. Como é que isso será? O que é que nós podemos esperar do continente em 2014, efetivamente? Bom, este ano de 2014, é verdade, poderá trazer alguma instabilidade, mas eu creio que, em função dos processos de cada país, todos os anos são anos de eleições, são anos de transições, são anos de fim de mandato, de início de mandato. Mas é verdade que há alguns países que temos que olhar com muita atenção. Nós temos a situação do Sudão do Sul, que é definitivamente uma situação instável, não é? Em que há sempre aí uma margem de manobra para influência externa. Eu falo do Sudão, do Norte, chamamos assim. Nós temos também outras situações que são países cujos presidentes estão um bocadinho limitados, no entender deles e dos seus apoiantes, pelas próprias constituições. A famosa limitação dos 2 mandatos, e que está claro que não querem se conformar com essa limitação, por razões diversas, não é? Eu não quero julgar, mas o que se passa é que, de facto, vão ter que resolver o problema, ou acatarem com o formato constitucional, ou alterar essas constituições, o que não vai ser fácil. E, enfim, abre também aí riscos para a instabilidade. Nós temos a situação no Burkina Faso, nós temos a situação no Congo-Brazzaville, países estrategicamente importantes. Burkina Faso, país proativo na região do Sahel. Nós vimos o papel que o Burkina Faso teve na situação da Costa de Marfim. Exato. Nós sabemos perfeitamente das relações privilegiadas em matéria de segurança no Sahel que Burkina Faso tem, nomeadamente com os Estados Unidos, com a presença de tropas especiais ocidentais, da estação de escuta, etc. É um país sensível e importante, mesmo se é considerado um país pobre. Nós temos o Congo-Brazzaville com uma produção de crudo que é capaz de duplicar em 2015, não é? Que poderá pôr o Congo-Brazzaville à frente da própria Guiné Equatorial em termos de produção, com as novas descobertas. Bom, aí há muita coisa em jogo. 2 casos muito curiosos, 2 casos de presidentes com muito tempo no poder. Nós temos a própria Costa de Marfim. Como sabe, havia a questão Gbagbo. Iremos ver, eu espero que este ano a Corte Penal Internacional se pronuncie sobre o caso Gbagbo, mas se o ex-presidente Gbagbo for liberto, irá constituir necessariamente um problema para o presidente Alassane Ouattara. Internamente, no grupo vitorioso contra o Gbagbo, nós temos a situação do próprio Guillaume Soro, presidente da Assembleia Nacional,
mas que nós sabemos tem considerado, digamos, que esse papel honorífico do Presidente da Assembleia Nacional retira-lhe algum protagonismo e sente-se aí também um potencial conflito. Bom, eu diria que iremos ver como é que a situação em Angola vai evoluir com as especulações sobre uma retirada antecipada do poder do Presidente Zé Eduardo dos Santos. É verdade, e outro caso importante, eu penso, são as primárias na Nigéria. Saber se o PDP irá, de facto, apoiar o Presidente Jonathan Goodluck ou não. Agora, o que é preciso ver é que essas situações são situações, diria, de política quase corrente. O que nós temos aí que avaliar, em função dos países, é o potencial de destabilização, quer interna e regional, de algumas situações. Eu creio que nós temos que olhar com muita atenção Costa do Marfim, Congo, Nigéria. Bom, aí são países que eu acho que, no contexto atual da insegurança, etc., temos que ver isso muito bem, com as implicações com os grupos terroristas, etc. Países como Angola, Moçambique, mesmo a própria Congo-Brazzaville, eu penso que a situação está um pouco mais controladas. Agora, o comportamento de uns e outros, eu espero que o ano 2013 acabou com essa homenagem ao Madiba, em que quase toda a gente jurou inspirar-se, digamos assim, do comportamento político, ético e moral de Madiba. Eu penso que aí é que estará toda a diferença. Quer dizer, os políticos africanos têm que perceber que a África, do ponto de vista económico, está melhor. É verdade que o número de pobres aumentou significativamente, mas porque a população também aumentou. E a população aumentou muito mais e, se nós olharmos para isso, em termos reais, o número de pobres diminuiu em África. Nós fizemos progresso a nível da alfabetização, a nível das telecomunicações, e há um potencial hoje em África real, do ponto de vista económico, e as pessoas têm que entender que depois da política pode haver também uma outra vida. E eu quero aqui... Patrício Trovada costuma ver para milhões de pessoas fora da política, diga-se. Sim, o fora do poder, digamos exatamente, assim. Fora do poder. Porque podemos de facto. Então, fora do poder pode haver uma outra vida. Eu penso que tivemos também um outro bom exemplo, que é do Raila Odinga, do Quênia, que, enfim, depois dos anos do confronto com o Kenyatta, reconheceu a derrota e hoje, em determinados dossiês, até presta apoio ao atual presidente. Aí que eu acho que temos que pôr isso tudo em perspectiva. Falando do Madiba, temos que falar da África do Sul. É verdade que também eu esqueci-me de fazer referência, mas eu penso que o grande desafio para o ANC vai ser, de facto, a luta contra a corrupção, dar uma imagem de um partido muito mais preocupado com a transparência e com a luta contra a pobreza na África do Sul. Nós não podemos permitir, de facto, que a África do Sul entra em instabilidade. Os efeitos, quer em termos financeiros, quer em termos económicos, quer em termos estratégicos, serão extremamente graves, sobretudo para a África Austral. É preciso também aí estamos
muito atentos e eu creio que qualquer africano deve, enfim, ser proativo no sentido de alertar para que a África do Sul não descampe. Okay. Vamos ver o que é que os são-tomenses pensam ou perspectivam para o novo ano que já começamos a viver. Vamos ouvir os são-tomenses e vê-los. A crise financeira e a instabilidade política vividas em 2013 levaram os são-tomenses a elegerem com facilidade as perspectivas para 2014. Nós esperamos de eleição. Eleição para que nós clarificarmos as coisas, tendo em conta clarificar as coisas nesse país. Tendo em conta que a reforma que 2013 está decorrendo não está nada melhor. E nós esperamos que 2014 as coisas venham com umas coisas melhores, nós esperamos de eleição para transformar as coisas nesse país, mudar esse país um pouco. Com as eleições que vão ter lugar em 2014, é imprevisível prognosticar o desenvolvimento do país para 2014. Tudo vai depender daquilo que será, portanto, o resultado das eleições. O Presidente da República tem que ter muita paciência, eu peço paciência, mas ele tem que ter muita coragem, ele tem que marcar as eleições, porque o povo quer a mudança. Na verdade o povo quer a mudança. O povo santomense quer a mudança e vamos à mudança. Ele tem que fazer os possíveis de marcar as eleições. Do jeito que marcaram para ele também ser o candidato, hoje ele é Presidente da República, é como ele também tem que se fazer também para os outros 6 candidatos também para governar o país. Porque nós queremos mudança. Se um não dá, a gente mete outro. Porque é um lema que se diz, o povo mete, o povo tira. Com as eleições legislativas agendadas para julho do ano que agora começa, a maioria dos santomenses quer um governo que olhe para os problemas dos mais desfavorecidos. Eu espero que nosso governo pense bem, analisa o que é povo santomense, qual é a qualidade desse povo. Esse povo tem muita esperança de o país mudar um dia. Espero que o governo, que o partido que venha a ganhar a eleição, que forme governo, que olhe mais para a nossa camada, a camada mais baixa. Nós sabemos que muitos lá em cima têm seus meios, né? Nós aqui, sabe, estamos a viver a Deus dará. E as pessoas nos apertam tanto, mas pronto, esperemos que as coisas corram realmente melhor. Para o ministro trabalhar melhor, para desenvolvimento do país, uma coisa moderna. Um governo bom, que é para vir, que é para segurar isso como deve ser, para pôr isso em condições. O país está parado. O nosso governo não está funcionando bem. Arroz veio, não há arroz. Saúde, também no hospital, está péssima condição de medicação. Um doente vai para o hospital, fica desde manhã até 19, quase 19 horas sem tratamento. Um doente vem, quase morreu. Depois de com tanta conversa que a enfermeira pega com a mão. Então, eu penso que próximo ano, para que tudo vai correr bem. Muitos santomenses, entre eles o secretário-geral da UGT, Costa Carlos, mostra-se pouco otimista em relação ao crescimento econômico do país em 2014. Os indicadores econômicos, apesar de dizerem que a economia vem crescendo 1%, 2%, 3%, mas esse crescimento ainda não se reverte de facto no bolso das pessoas. Para o ano 2014, eu acho que as coisas não serão muito diferentes daquilo que tem sido agora. Eu acho que, apesar de todo o esforço que nós temos estado a fazer, nós não conseguiremos impedir que as reivindicações continuem. As reivindicações salariais e melhores condições de vida e de trabalho vão continuar, porque, de facto, era preciso que medidas mais sociais fossem tomadas. O ceticismo de quem convive com a classe trabalhadora santomense nesta entrada para o ano 2014. De volta, ouvindo os santomenses, percebe-se que existe uma preocupação em perspectivar 2014. No íntimo de cada santomense existe essa necessidade de ter um ano esclarecedor, um ano que esclareça a situação política no país, um ano em que exista um outro tipo de esperança. A voz do povo costuma ser uma voz muito sábia.
Não é assim, Patrício? Sim. Eu penso que todos os santomenses olham para 2014 como sendo o ano das eleições legislativas e autárquicas. Eu espero que não se deixe também de trabalhar. Sabe que o problema com os anos em que há eleições é que a atividade, sobretudo burocrática, tem tendência em diminuir, porque muita boa parte das pessoas que estão nas administrações fazem também política. E depois a questão das finanças públicas, né, que se desequilibram nesses anos, e o FMI, no último comunicado, chama atenção exatamente para isso. Mas não? Isso não pode a questão dos desequilíbrios macroeconómicos, dos riscos de desequilíbrio macroeconómico e a questão dos riscos, fundamentalmente, de não gerirmos receitas, não pode ser motivo para não haver eleição. E eu creio que os santomenses exigem, em 2014, a realização das eleições. Daí que eu acho que deve haver também uma segunda exigência, que as pessoas que estão encarregues de preparar as eleições têm que preparar as eleições de modo que elas sejam, de facto, eleições credíveis, justas e transparentes, porque é um compromisso e uma obrigação que temos com a nação. Eu volto a dizer que eu acho também que será um ano económico e financeiro extremamente difícil. A mobilização de recursos, penso, não foi suficiente, pelo menos para condizer com a expectativa, ou mesmo com o orçamento. Nós sabemos todos que janeiro, fevereiro, até março são meses extremamente difíceis em termos de receita, o que quer dizer que vamos entrar na pré-campanha com uma situação económica, financeira, social bastante tensa. Eu creio que é preciso dizer isso e é preciso que as pessoas entendam que vai ser difícil nós evitarmos essa situação. Daí que o meu apelo é que olhamos para isso com bastante realismo. Eu não quero e não farei aproveitamento político, digamos. Todos os governos têm uma extrema dificuldade em gerir o primeiro trimestre, em gerir esse primeiro trimestre. Então temos de estar conscientes disso. Eu creio que é evidente que isso quem estará no poder nesse período, qualquer que sejam os anos eleitorais, terá que considerar também que é um handicap. Agora, isso não pode, alterar as regras do jogo. Nós temos que preparar as eleições da maneira mais cívica e democrática e legalista possível, e estou convencido que, se for assim, resolveremos todos o problema, porque o problema tem que ser resolvido pela arbitragem do povo, e tem que ser resolvido a favor de um ou a favor do outro, e depois daí toda a gente terá que acatar. Mas é preciso, de facto, que este ano, 2014, ofereça uma nova perspectiva aos santomenses. Eu estou a sorrir-me por vamos fazer aqui uma brincadeira que agora passou-me pela cabeça, que é a seguinte: esse estender de mão para uma natural normalidade num período pré-eleitoral e também num período difícil de execução orçamental, que são os primeiros 2-3 meses do ano, isto quer dizer que estamos a anunciar, ou o Patrício Trovoada pretende anunciar, o seu regresso ao país, não é? E que esse regresso não vai ser um momento de instabilidade, está garantido, não é? A garantia é essa, não é? Sabe, suponho que sim. No meu entender e no meu estado de espírito, para mim, regressar a São Tomé e Príncipe, eu quero que seja um momento de festa para mim e os meus, não é? Nunca um momento de instabilidade, talvez um pouco de barulho, própria festa e alegria, mas nunca um momento de instabilidade. Eu
quero também deixar bastante claro isso. Eu conheço o meu país, eu conheço o estado em que se encontra o meu país, eu conheço a dificuldade que é essa de dirigir e, sobretudo, sair o país da situação em que se encontra. Daí que eu levo essa questão muito a peito, com muita gravidade e com muita responsabilidade. Eu quero partilhar isso com os meus adversários políticos. Nós temos a obrigação de oferecer aos nossos compatriotas, já que nós quisemos optar por essa vida política, oferecer-lhes uma solução digna, compatível com as potencialidades reais do país, não é? E que corresponde ao contrato que nós procuramos celebrar com eles. Bom, isso é fundamental. Quer dizer que eu vou apresentar a minha proposta, tal como os outros concorrentes políticos, mas temos que ser sérios, quer dizer, porque esse nosso povo, quando diz que quer eleições, diz muito mais, muito mais. Quer dizer, um povo reclama eleições, espera um ano eleitoral começando de 2014 por uma razão. É que ele está descontente, ele quer se exprimir, ele quer outra coisa. E eu penso que não é bom voltarmos a servir o mesmo prato. É preciso mudar. Palavras de Patrício Trovada. Veremos o que é que 2014 nos vai reservar. Estamos mesmo a terminar e, como habitual, tem algumas sugestões literárias para os nossos telespectadores. Tivemos com Luís Carlos Patraquim, portanto serão livros de Luís Carlos Patraquim. A Canção de Zefanias Sforza, um romance do Patraquim de 2010, um livro interessantíssimo e vale mesmo a pena ler. Antologia poética de Luís Carlos Patraquim, compilado pela professora Carla Seco, se bem me lembro, saiu em 2011. O Manual de Crónicas Incendiárias, um livro de crónicas escritas pelo Patraquim em diversa imprensa portuguesa, moçambicana e espalhada pelo mundo, um livro de 2012. Vale a pena ler qualquer um dos três livros. O Patraquim é, de facto, um escritor versátil e muito profundo e, portanto, essas são as minhas sugestões. A nossa emissão chegou ao fim, mas pode continuar a acompanhar-nos nas redes sociais, no facebook.com/stptv e em youtube.com/stptv. Como sempre, temos um encontro marcado à mesma hora, no mesmo dia, aqui na STPTV, sábados, 18h30. Eu sou Abílio Neto e essa é a Nova Televisão. Caros colegas, quando tiver que ver algum documento, tem que ler com precisão. Eu já li 2 ou 3 vezes e eu não vi importância desse documento. Está mal pensado. Quem fez isso? Está mal pensado. Não pode. Ei, não me insulta, por favor. Se não está a ler, não está a entender, é porque não sabe ler. Mas quem é o seu para determinar alguma coisa? Aqui não está nada de pressa para gente. Vem discutir, mas discuta só como. Você é um corrupto, Ganaípa. O documento está acessível, a todos os deputados. Está muito bom esse. Eu sou um deputado muito antigo cá nesta Assembleia. E exijo respeito.
Não vem aqui falar, não é porque você ser deputado, você tem que estudar como eu. Não vem aqui falar tu ou não. Respeita de parte de quem? De parte de quem? Você não merece estar isso. Eu não falo com pessoas inúteis. Não pode. Não, assim, não sabe se você é aprovado ou não. Tem que ler com precisão. Mas quem só vai determinar o voto de precisão? Senhor deputados. Sim. Muito bom dia, Sr. Deputado. Muito bom dia, Sr. Presidente. Pode se sentar. Como sabem, nós estamos reunidos hoje em sessão especial para debater o assunto, o orçamento da estrada que liga Água Porca à Boa Morte, mais concretamente a zona de Lixeira. Portanto, temos aqui no Parlamento o senhor líder do partido Maiores Lambuzões de São Tomé e Príncipe, o líder do partido Comedor de Dinheiro e o partido Ambicioso desde a Infância. Desde já eu gostaria de chamar o senhor líder do partido Maiores Lambuzões de São Tomé e Príncipe para fazer a sua primeira intervenção. Sim. Muito obrigado, Sua Excelência, Sr. Presidente. Senhor Excelentíssimo Presidente da Assembleia, caríssimos, ilustres colegas deputados, minhas senhoras e meus senhores, que o ano 2012 seja ele feito de êxitos para todos nós, em particular para o povo de São Tomé e Príncipe. Na minha intervenção, o meu partido, em meu nome pessoal, defendo-me que essa estrada tem que ser ela feita em terra batida. Só assim temos a garantia de que algo foi feito em nome, em bem do povo de São Tomé e Príncipe. Muito obrigado. Senhores deputados, vamos silêncio. Senhor deputado, silêncio na sala. Agora eu vou chamar o senhor líder do partido Ambiciosos desde a Infância para fazer a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente da Assembleia. Faz favor. Minhas senhoras, as senhoras estão aqui para fazer o quê? Sr. Presidente. Estão aqui a fazer o quê, minhas senhoras? Nós viemos para participar na sessão, Sr. Presidente. Não, como as senhoras sabem, as senhoras são de partido que não tem assento parlamentar, não podem estar aqui na sessão. Bom, já que querem assistir, vão sentar lá atrás no chão, não há espaço, não há cadeira. Podem sentar lá no chão. Não tem assento parlamentar, não podem estar a ver a sessão, podem sentar no chão. Sinceramente, vocês não vieram aqui fazer o quê? Sai do meu lado com os chuletos. Não tem assento, está vir para coisa. Senhor deputado, faz favor. Senhor Presidente, discordo totalmente com a ideia do colega que me decidiu. Você discorda como? Senhor deputado, silêncio. Senhor deputado, silêncio. Por favor. Senhor deputado. Como vamos gastar mais de 100 milhões de dólares para a construção da estrada, eu acharia por bem desviar o dinheiro para a compra de um avião ou um barco. Não temos cá nenhum avião nem barco. Por que não? O colega que frisou que temos que construir a estrada, essa ideia é totalmente incorreta. Totalmente incorreta ideia. Não se deve fazer para pegar o grande dinheiro e investir numa estrada lá do mato, lá de longe. Não pode, pá. Vamos colocar isso num avião ou num barco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, muito obrigado. Quem se foi lá falar? Não foi lá vacilar. Meus senhores, silêncio na sala. Muito obrigado, senhor deputado. Agora eu chamo o senhor deputado líder da bancada parlamentar do partido Comedor de Dinheiro para fazer a sua intervenção. Pode ir lá falar, bobo. Isso quer dizer que eu falei bobo? Cala a boca. Respeita a ideia dos outros. Respeita a ideia dos outros. O que vocês estão aqui a fazer? Senhor deputado, silêncio. Rigor, estamos aqui, temos que ter disciplina. Senhor deputado, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia. Muito obrigado, caros colegas, deputados e colegas. Agradecer quê? Olha, é para dizer que eu também estou totalmente desacordado com a ideia dos meus dois colegas aqui, porque eu acho que não há necessidade de construir nenhuma estrada em terra batida. Vê-se que isso não tem cabimento.
Também na compra de avião e barco não há necessidade. Nós não precisamos de viajar porque Santo Tomé é uma boa terra. Portanto, se alguém quiser ir para Príncipe, pode ir de barriga na água. Não há necessidade de nenhum avião, nem de barco. O que eu acho que nós temos que fazer é assim: pegar todo esse dinheiro, meter num banco comercial para render juros. E com esse juro nós podemos implementar nos grandes projetos para Santo Tomé. É isso que nós temos que fazer, não é lá gastar dinheiro com um barco, com cada coisa. Podemos construir portos de águas profundas, que estão a falar dele há muito tempo, que eu acho que Menete vai nascer, isso nem vai estar feito ainda. Vamos implementar isso. Vamos construir um aeroporto, porque aquele aeroporto que nós temos, eu acho que um empresário pode ter isso em seu quintal. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que pensar grande, implementar grandes projetos. Nós vamos gastar dinheiro ainda, vamos guardar dinheiro num banco comercial para render mais juros. Mais dinheiro é melhor. Eu até posso emprestar esse dinheiro e posso pagar com juros mesmo daqui a 30 anos. Sua ideia! Olha, começa a tirar pedra. Começa a tirar pedra. A pedra vem e vai recochete. Cala a boca! Portanto, não começa a me chatear, não. Eu estou a falar de projeto bom para Santo Tomé. Estás a ouvir, não? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, um ponto de ordem. É para dizer que esses dois meus colegas aí são inexperientes, ladrões, bandidos, corruptos. Querem dinheiro, outro quer comprar avião. Onde é que viu que aquele troquinho compra avião? Outro quer dinheiro para depositar na sua... O senhor quer dinheiro para depositar, mas é na sua conta, não é? Olha, no banco que o senhor é acionista, não é? Não. Vocês dois, como é possível? Você vai ter problema comigo. Cuidado comigo. E depois? Começa a falar, Quem é você? Começa a falar assim... Quem é você? Ele já investiu um dinheiro numa estrada de terra batida. Faz giro, estrada fica. Só porque o senhor tem boquita lá na coisa, lá na zona de Buffalo. Você tem medo de ti. Vocês dois juntos aqui, vocês as duas cabeças da apurada. Não tem medo do Apresente-se. Eu estou na cabeça. Para de falar. Não tem tempo. Calma com o senhor. Mente-me, uma coisa com a gelo, gente está discutindo com a uru. Gente, isso não é demanda, isso não atende, né? Que? Nas catem, que? Não, se lambe antela, gabe que penso a cheme, rádio é? Não, gabe rádio muna aí se lambe, gabe antela, gabe. O deputado entra na coisa com arma. Sou mal criado. Está a começar a ofender pessoas. Senhor deputado, silêncio na sala. Nós estamos aqui, temos que ter disciplina. Já há 30 anos nós estamos aqui com o país e que mais vai para frente. Nós temos que evitar essas características. Vamos aqui debater o problema, não aqui entrar em conflitos. Senhor Presidente, Senhor Presidente, é assim. Não há necessidade de gente construir essa... Há grande necessidade. Sempre O senhor tem boquita lá, você? O senhor tem boquita lá? Sim, eu tenho boquita sim. Boquita que não é de sua mãe. Senhor deputado, eu confesso Boquita que eu tenho é de aqui. sua mãe. Meu senhor, começa a silêncio na sala. Chacoen! Que boboen! Que nesses casos não tá a cabeça para nessa discutir bom qual? Flaca da zundra. Que? Qual só homem só? Quando é que mola for? Que? Não se mola que sai. Gente, para nessa essa boca que come nessa caceta, nessa na porta do boca pedir para você que boboen. Nesses casos não tá de tratar com a tela não, cada vez que sai a blasa pensa já disso. Que? Quase na capoça chipa. Ele quase na capoça chipa. Nessa cadeia que sai a blasa pensa já disso. Os cabeças tá tudo. Minha senhora, você não pode interromper o parlamento. Só você cidadão. A senhora tem razão, a estrada tem que ser construída. Eu tenho boquita. Senhor Presidente, eu sou de acordo que tem que reforçar a segurança aí no parlamento, porque há cidadãos que dizem que são cidadãos, vêm de roça, vêm só entrar no parlamento, e isso não pode ser assim. Mas o senhor falou uma coisa que presta. A minha causa eu sempre defendo e não vou desistir. Você formou na procedura, obras públicas. Quer defender a estrada. Eu tenho experiência na política, Na minha vida política é feita de experiência. Eu já lambuzei muitas coisas. Eu já lambuzei muitas coisas. Já lambuzei muitas coisas. Não há condições para nós continuarmos a sessão. Tendo em conta que a senhora entrou e interrompeu a reunião, vamos voltar a reunir na semana que vem. Portanto, a sessão está encerrada. Não, mas a estrada tem que ser feita.